Y ahora va a ser el día que me quieras. El dia que me quieras. Cláudia Zúñiga e Fábio Coimbra, do Estúdio 36. A banda Sonora Caribe promete esquentar o inverno com ritmos bem caribenhos. Maricero llegó, Caserito no está cuentado. Lá, 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 lá. Agora é fácil. Ó, tá cansada? Não, agora. Tá cansado agora? A Tá aí. voz, olha aí. Tá aí, o que sobra pra domingo? Não, mas eu vou, carinha. Não lhe dá o E gengibre? por que tá cansado? Tô cantou tanto assim? Porque eu tava com o corpo suado, ontem suei pra caramba. E daí saí pro vento da praia. Porque não tomou própolis? Tomei de manhã. Será que tomo mais uma? Não, Toma. é uma vez al día. Não, toma mais. Não. Toma. Uma limonada, melhor. Não, toma mais própolis. Não, eu acho que uma limonada pra mim já fica Seja o que Deus bem. quiser, muita água. Água. Tem que tomar água. A música sempre foi me chamando. Tanto é que meu pai e minha mãe me contam que eu ainda não sabia falar e eles cantavam sempre músicas de niná para mim. Cuando yo la hacía dormir así, cantaba una canción de cuna para ella. Aí meu pai chegou e eu ainda estava cantando e ele saiu gritando pela casa toda: "O bebê está cantando! O bebê está cantando!" Ninguém acreditava. Caminhando pela praia, se me sentindo desnorteada. Não, você acha que não vai ficar legal. A ver, vamos pegar um pouquinho mais para baixo. Escrevo todo o que está dentro de mim, em forma de poema, buscando as palavras certas. Eu gosto de escrever coisas alegres, felizes, com esperança. Dia caminhando pela praia, me sentindo desnorteada, sin hallar a minha estrada, de frente me sentei frente ao mar. Canto bem, eu estudei canto lírico, isso me ajudou bastante também. También practiqué un poco el canto. Y así fue la familia, no todas medias cantoras. Y ella pues más ainda, ya se profesionó en eso. Más como la Claudita, no. Mi Claudia es mi canarita, es mi canaria cantora. Na minha família, a princípio, não tinha nenhum músico profissional. Só uma avó que tocava piano de ouvido. E minha mãe e meu pai tinham uma coleção maravilhosa de disco em casa, minha tia também. Escutava samba, qualquer disco que tivesse eu pegava para escutar. Então eu tive uma formação bem eclética, assim. Eu tinha ali o que, uns 14, 15 ou 16 anos, é por aí. E aí comecei a ter aula de violão clássico. Então a primeira coisa que fui apresentado foi a partitura, né? Em vez de fazer aquele caminho normal de tirar música só de ouvido, eu fiquei mais estudando teoria musical e violão clássico. Isso me deu uma boa base. Aí quando chegou acho que uns 17 ou 18 anos, deu vontade de tocar baixo. Então daí eu conheci um pessoal chileno que tinha uma loja de construir instrumentos. Então.
eram luthiers, né? Aprendi a construir instrumentos, construí meu primeiro baixo. Eu comecei a ensaiar com os Sicures e aí daqui a pouco começou a pintar festival, viagem. O primeiro show que eu fiz como músico profissional foi no Salão de Atos da URGS. Eu sou chilena e tenho que cultivar isso, aunque esteja em outro país ou cante as músicas dos outros para fazer feliz as pessoas. Porque eu gosto de entregar arte, eu gosto de cantar para as pessoas que se sintam bem, levar felicidade para as pessoas. Na década de 90 tuve un bar en Porto Alegre, se llamaba Americanto Bar. E aí aparecían os melhores exponentes da música latinoamericana, né? Y ahí fue en ese bar que una vez apareció una cantora chilena, de cual todos nos enamoramos por su linda voz, por su linda presencia, por su don de pessoa también. Y ella cantaba canciones de Violeta Parra, canciones chilenas. Aí eu decretei que ia ser músico mesmo, em 91. Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei para a Ordem dos Músicos e comecei também a conhecer outros músicos de outros estilos, de blues, de jazz, de MPB. E aí o De Santana me perguntou se eu podia fazer os arranjos para o disco dele. Um percussionista gaúcho, era bem conceituado. E ele tocou um tempo no Sicures também. E aí ele veio com a ideia, vamos montar uma banda que tocasse salsa, que tocasse candombe, cúmbia, merengue, todos os ritmos latinos e caribenhos, né? Que ninguém naquela época estava fazendo isso. Se chamava Tumbê Tumbá. Só que aí o cantor que o De Santana chamou, não sei porque não pôde, eu estava com algum compromisso, e aí eu pensei na Cláudia, né? Tá. Ok. Ô, Cláudia, tu já terminou a música, Cláudia? Sim, só um pouquinho. Espera. Como tu quer que eu envie para ti? Pode ser pelo WhatsApp? Sim, pelo WhatsApp, só que me manda como documento. Tá. Eu gravei sua voz e a melodia. Tá, tudo bem, tudo bem. Aliás, me manda o que tu tiver aí. Tá. Já foi? Espera. Tá. Tá, ok. Vamos ver. A gente vai fazendo que o arranjo da música fique dentro da forma musical legal, né? E aí eu já penso na linha do baixo, teclados, pianos. E por último, o meu violão é o que eu vou tocar ao vivo, né? É que a gente já trabalha há muitos anos, né? Então isso vai virando tipo uma rotina assim pra nós. Iemanjá é um ícone muito forte aqui em Tramandaí. Então isso é o que eu queria nesta música, mostrar um pouco as minhas raízes também. O mar me convidou a nadar, a brisa trouxe teu perfume, tudo começou a brilhar. Eu sou mais arranjador do que compositor. Na verdade, essa música eu diria que eu sou só o arranjador. Ela fez a melodia, ela fez a letra, ela fez a harmonia, ou seja, ela fez e o ritmo, até o ritmo ela pensou. Ela me entregou a música pronta. Um dia, caminhando pela praia, me sentindo desnorteada, sem achar a minha estrada, me sentei frente ao mar.
Muitas músicas afro-cubanas e latinas que são baseadas também em religião africana, né? Inclusive os ritmos que ela escolheu ritmos africanos, né? Espera, só um pouquinho. Não, tá, é o seguinte, ó. Entrou antes. Não, eu Entrou, acho... não entendi, entrou antes. Tu poderia dar um tempinho mais, sim, para dar uma... já entendi, tá errado aí, peraí. Tu pode dar esse compasso a mais? Vamos fazer isso aqui, peraí. Eu pego a melodia, anoto a harmonia, faço e vou implementando, depois isso aí vai virar partitura para os músicos, no caso da gente contratar os músicos e fazer um show com uma banda grande, que a gente já fez no passado, assim. A gente já chegou a ter 11 músicos no palco, assim. Ya me voy con mi manicero. Me voy. Hey. Así. Esse aqui foi legal, cara. Esse aqui tá legal. Esse aqui eu não tinha visto esse material ainda, viu? Esse aqui eu já vi. Esse aqui tu já me mostrou. Ah, que legal. Tu guardou até o inglês? Olha, a Cavalaria Rusticana. Meu professor de canto foi Macias de Oliveira da URGS. E quando estava finalizando o curso, ele me convidou para fazer parte do elenco da ópera Cavalaria Rusticana. Foi uma experiência maravilhosa. E levei meu filho para participar e para tê-lo pertinho do meu lado. Até que se saiu bem. Do segundo caderno, eu ali. Esse aqui é histórico. Olha aqui, que ano é isso aqui, ó. 97 mil. Em 98, eu me formei e eu fiz o concurso público e passei para professor do município. O Fábio sabe muito. É tudo aí formado em música. Ele sabe dos ritmos, sabe tudo. Ele é maravilhoso. Ela tinha cantado já no Chile, ela tinha ganho inclusive alguns concursos e tal. Eu escrevi uma música muito bonita que se chama Éxtase. Me levou até o Uruguai. Quero conhecer-te cada dia mais. Abre tus puertas que eu quero entrar. Vem, confia em mim. Peguei e disse, vamos fazer uma salsa lenta. E ele fez todo o arranjo, convidamos os músicos. E aí fizemos um videoclipe no estúdio e enviamos para o concurso. Tú llegaste a mi vida así, como un suspiro, tú llegaste así. E no festival internacional tirei o segundo lugar. O radar especial de hoje é no ritmo caliente aqui da Sonora Caribe. Ela é chilena, ele é brasileiro, gaúcho, porto-alegrense. A Cláudia veio do Chile. Como é que é vir do Chile para cantar no Brasil? É uma dupla que traz um repertório muito interessante esta noite aqui. Os ritmos afro-cubanos, que é o em que se baseia 90% do trabalho, também todos os ritmos dominicanos, da República Dominicana e também de Porto Rico, né? Eles são ritmos muito antigos. Vengan a bailar conmigo, salsa con mucho sabor con la Sonora Caribe. E aí a gente entrou de cabeça nessa ideia. Começamos a ir na televisão, no jornal, a tocar em vários bares, fazer mais eventos. Conhecemos outros músicos, aí daqui a pouco, em 2001, nós já estávamos com um projeto bem mais ambicioso, que a gente já estava com 10 músicos, né? Eu comecei a ouvir falar da banda Sonora Caribe em 2009, quando eu comecei a dançar dança de salão em Porto Alegre. Na época, a salsa estava muito forte em Porto Alegre, na dança de salão, então tinha um baile de dança de salão que a gente frequentava, e eu ouvia falar nos bailes da Sonora Caribe. Na verdade, o nome Sonora Caribe ele apareceu em 2000. A gente tocou no Chips, a gente tocou no Fórum Social Mundial, a gente tocou no Porto Alegre em Cena, a gente tocou na Festa das Nações. Para quem gosta de ritmos caribenhos, a banda Sonora Caribe convida todos os salseiros de Porto Alegre para participarem da Festa da Salsa. O ritmo é contagiante, quase impossível ficar parado. A banda Sonora Caribe mostra o que existe de melhor na música caribenha e cubana. Na formação tem gente de tudo quanto é lado, Chile, Uruguai, Argentina e, claro, tinha que ter um brasileiro no meio também. Radar especial começando e no programa de hoje a gente vai
vai entrar aqui nos ritmos da salsa da Sonora Caribe. Tudo bom, gente? E aí chegou uma hora, assim, em 2004, a gente resolveu gravar um primeiro CD nosso, né? E aí fizemos um show no teatro, foi bem legal. Teatro do IP, que lotou o Teatro 2 noites. A gozar con la Sonora Caribe. Yo soy el punto cubano. 12 de diciembre de 2001 abrimos el Sierra Maestra. Como era un bar latinoamericano, ¿no? La cultura cubana latinoamericana. E certo dia nós encontramos a Cláudia e o grupo da Cláudia. E eles eram latinos verdadeiros. E a música deles penetrava na nossa alma e no nosso coração. A Cláudia e o Fábio, com a Sonora Caribe, são os precursores da música caribenha. E eles apostaram muito nisso. E depois vieram muitas outras bandas. Mas os precursores são a Claudinha e o Fábio. Com o grupo da Cláudia, Sonora Caribe, dava mais vontade de dançar. E era todo mundo dançando, alegres, felizes. La Sonora Caribe, ¿no? Era show aparte, ¿no? Y entre las mesas las personas danzaban. Y bueno, aquello era fantástico, verdadeiramente que foi uma época de ouro. E se divirta com o ritmo contagiante do grupo Sonora Caribe. Eu te espero no palco, não perca! Salsa, voy a dejar claro, no es un ritmo, digamos, es un termo genérico que se usa es para juntar todos los ritmos, ¿no? Ya sea mambo, cha-cha-cha, bolero, son, guajiras, as cumbias, todo isso é um caldeirão musical. E em 2005, ali que foi a virada na minha vida e da Cláudia. E ali, quando me exonerei e fomos para São Paulo, aí a gente se apresentou em tudo que é lugar. A comunidade latina nos ajudou bastante. E aí depois a gente foi parar em Campinas, no bar de um dos ex-menudos, o Roy, que abriu uma casa latina lá, um restaurante caribenho. A gente ficou uns 4 anos ali, daí ali também a gente conheceu um monte de lugares em Campinas. Depois começou a trabalhar com várias produtoras, né? Quando precisavam de show latino no Sesc. Ali em São Paulo a gente começou a tocar tudo que é lugar, ir para o Rio de Janeiro, ir para Minas, interior de São Paulo. Viver de música é possível. Muitas pessoas não la valorizam como uma profissão, mas sim é uma profissão. Você faz um samba rápido? Ah, um pouquinho mais rápido, né? Sim. Tá, assim. E como é agora? Só que agora é o seguinte, vamos pegar uma outra levada aí. Essa aqui, ó. É porque a música que nos pediram... Sim. Eu me baseio na versão original. Na versão original. 1, 2, 3. Vai ser isso aqui, ó. Tá, e na velocidade? Só que tá lento, vamos acelerar. A música tá em 135. Vamos pra 135, tá. Aí, ó. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pude ver quando el ayer era resplandor lejano. Muitos colegas meus já tinham falado que tinham tocado em navios de cruzeiro, né?
E eu sempre dizia para eles, mas eu tenho interesse em tocar em navio de cruzeiro, me passa contatos. Aí finalmente nos chamaram de navio. E de 2012 a 2020 a gente fez 14 contratos seguidos. Foram uma média de 2 contratos por ano, às vezes 3. O primeiro contrato de navio para mim foi uma experiência gigante. Ai, que rico! Estava toda enjoada cantando para esse público e, meu Deus, nunca fui tão abraçada na minha vida, tão querida. E para mim isso foi fantástico, foi emocionante. Aí, em 2013, aí nos chamaram para ir para a China. Para trabalhar 4 meses na China, no Hot Go Park, lá em Fushun. A gente pensou, vamos tocar música latina para os chineses. Vamos mostrar a nossa cultura para eles. E foi muito aceita. Eles dançaram até música gaúcha. Meu Deus! E aí fizemos nossa primeira temporada no Mar Adriático, ali na Itália, Grécia e Croácia, que à medida que a gente foi fazendo outros lugares, tipo China, Europa, a gente foi ampliando nosso repertório. Já tive a oportunidade de trabalhar com eles desde 2010, em vários cruzeiros aí pelo mundo que eles participaram. Na verdade, fizeram um turnê mundial dentro dos navios da costa, quase todas as ilhas do Caribe, como Porto Rico, República Dominicana, Martinica, Guadalupe, as Antilhas Francesas, também pela Ásia, Japão, China, Hong Kong e também pela África, Dubai, aquela costa toda lá do Oceano Índico. Depois, no final, a gente acabou fazendo uma temporada no Mar Báltico, foi legal. Tivemos a chance de conhecer Rússia, Suécia, Finlândia, Estônia. E, por último, uma temporada no Brasil. Então, isso durou quase 8 anos e meio, quase 9 anos. E aí foi que estourou a pandemia, né? 2020. E aí a pandemia mudou todo o jogo, porque a gente teve lockdown dentro do navio. E a gente veio para cá, para a Casa do Veraneio. Foi um período bem complicado na nossa vida, de todo mundo, né? Um momento de muitas dúvidas, de medo, de uma série de coisas. A gente sempre foi ali na Iemanjá para dar uma desopilada, para relaxar e também ali naquele lugar muito bonito, muito inspirador, né? Em tuas asas levas os longos caminhos que ainda bem eu conseguido chegar, para assim levar a esperança e a paz. Esse é o nosso dia a dia. Mas daqui a pouquinho estamos saindo. Aí quando eu sair, tu coloca o alarme. Eu precisava de frear um pouco, de descansar. Eu disse, bem, agora é o momento de criar. A gente começou a morar aqui e começou a ver que aqui era um lugar bacana de morar, inclusive, né? Quero começar a fazer o que eu sempre quis fazer, que é compor. Compor a minha música, compor sobre histórias da minha vida, história das coisas que eu vejo e continuar até que já não possa mais cantar, porque músico não se aposenta, músico nunca se aposenta, o músico continua até que a chama da vela acabou.
mim ou minha mãe é uma jacaré, o casamento deles fica fazendo a resposta, gerando medo. As duas, a pouco ganas. Minha mãe hoje estão fazendo o amor, a felicidade, a prosperidade. Eu sofro muito com calor, eu gosto de sentir frio. Eu gosto que aqui quando termina a temporada, fica um clima assim mais bucólico. Muita coisa boa me deu Tramandaí. Poder andar de bicicleta, poder ir para a beira da praia rapidinho, sempre é um lugar bonito. E o Fábio me comprou este violão. Eu gostei da sonoridade dele. Às vezes eu estou cozinhando ou até estou dormindo muitas vezes e eu acordo e vem toda uma melodia formada. Aí o que tenho que fazer? Quando ela se põe a ensaiar, é algo que o coração tem que aguentar. E aí no outro dia começo a buscar a harmonia dela e em cima das coisas que vou escrevendo, vou formando um tema e aí sai a música. Escuchándola a ella cantar cuando se pone a ensayar o escuchando en el celular la música, parece que la gente se revive. Para mí la música es todo. Muy bonito. Soy el llámame, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu Sapucay. Oi, guria! Vai colocar um monte de luzes. Às vezes de um estilo musical vão aflorando outros estilos, mas o importante é buscar a raiz e que não desistam de ser músicos e que acreditem em seus sonhos. Tem que acreditar, porque se pode. Vai pregar na parede? Ali tudo pegado. Eu vou ver se eu acho. Então eu disse, não, vamos voltar a trabalhar e vamos voltar a trabalhar aqui em Tramandaí. E aí, quando a gente viu, a gente já estava tocando em 3, 4, 5, 6, 10 lugares diferentes, fazendo uma média de 3, 4 shows por semana, e hoje em dia a gente pode dizer que em um ano a gente já fez mais de 100 shows, né? Comecei a organizar esse baile de dança de salão, o Vem Bailar aqui de Tramandaí, com a participação da Sonora Caribe. Eu fiquei muito feliz de poder ter a participação deles, porque eu ouvia falar muito deles lá em Porto Alegre, dos grandes bailes de salsa que eles promoviam em Porto Alegre. Agora vamos fazer o ritmo dos fatores. Desde aquel día que tu mirada chocó con la mía, nunca te pude borrar de mi recuerdo de su. Aprendi a cantar em tantas línguas,
francês, italiano, creole e de tudo que isso engrandeceu a minha carreira artística. Cantar em gratidão, Iemanjá. O pouco que eu sei fazer tem utilidade nesse planeta. Então eu tenho que continuar fazendo. Na verdade, eu não gosto de cantar. Para mim, cantora é a Cláudia. Eu sou o que acompanha a Cláudia. Iemanjá, sereia do mar, Odoiá, minha mãe. Iemanjá, Iemanjá. Odoiá, minha mãe. É maravilhoso. É uma magia aqui. É uma magia. E isso me inspira para continuar compondo. Eu gosto de estar sozinha, eu e a natureza. A ruda, o cheiro das plantas, do mar. Eu estava caminhando pela areia e cheguei lá em Iemanjá. E daí comecei a me sentir muito atraída por tomar o banho do mar. Tudo estava claro. E eu voltei para casa muito feliz e não sabia por quê. Compus uma música que fala de Iemanjá. E aí para a festa dela, que é muito grande, e nos convidaram e aí estreiei a minha música recém-saída do forno. Foi maravilhoso, foi fantástico. Muito boa noite, senhoras e senhores. É um prazer imenso estar aqui cantando para todos vocês. Eu compus uma música para Iemanjá e me mostrou muita coisa. Tramandaí me abriu as portas. Muito obrigada, Mãe Iemanjá. Odoiá, rainha do mar, protege teus filhos, protege-nos todos, Mãe Iemanjá, que assim seja. Odoiá, Mãe Iemanjá.